George Russell era visto como o futuro da Mercedes. Um jovem britânico talentoso, moldado no programa de desenvolvimento da equipe, que carregava não apenas a expectativa de se tornar campeão mundial, mas também a responsabilidade de manter viva a tradição vitoriosa da escuderia alemã. Desde que substituiu Valtteri Bottas em 2022, Russell mostrou velocidade, consistência e personalidade. Enfrentou Lewis Hamilton de igual para igual, mesmo com a sombra de um dos maiores campeões da história da Fórmula 1 ao seu lado. Mas, apesar de tudo isso, a Mercedes tomou uma decisão que muitos consideram uma traição silenciosa, uma jogada política e estratégica que expôs o lado mais frio da categoria. Ao oferecer a Russell um contrato extremamente desfavorável, com condições abaixo das que ele esperava e muito aquém de seu desempenho, a Mercedes plantou a semente da desconfiança. Para muitos, ficou claro que aquilo não era um erro de cálculo, mas sim uma manobra premeditada, forçar George a recusar para abrir caminho a Max Verstappen. A proposta feita a Russell chocou o paddock. Não pelos valores em si, que eram modestos para os padrões da elite da Fórmula 1, mas pelas cláusulas embutidas que minavam sua estabilidade e autoridade dentro da equipe. Era um contrato curto, com disparadores ambíguos que poderiam encerrar o vínculo antes do tempo, e com limitações técnicas e estratégicas que, na prática, garantiriam privilégios a um futuro companheiro mais desejado. George, ao ver aquilo, percebeu que não era mais o protegido de Toto Wolff, mas sim uma peça secundária em um tabuleiro que agora girava em torno de outro nome, Max Verstappen. Os rumores sobre a saída de Verstappen da Red Bull ganharam força após uma série de crises internas no time austríaco. Desde a tensão entre Helmut Marko e Christian Horner até a insatisfação crescente de Max com o ambiente político e a perda de influência dentro da estrutura da equipe, tudo apontava para uma possível ruptura. Toto Wolff, mestre na arte do jogo político dentro da Fórmula 1, viu uma oportunidade de ouro. Se Verstappen realmente decidisse sair, ele precisaria de uma nova casa. E a Mercedes, mesmo em um momento de reconstrução, ainda era uma marca lendária, com recursos técnicos e financeiros para seduzi-lo. Mas para isso acontecer, um espaço precisava ser aberto. A decisão de sacrificar Russell não veio do nada. Ela foi construída ao longo de meses. Primeiro, com a marginalização sutil de sua voz nas reuniões técnicas. Depois, com a priorização de Hamilton em situações estratégicas, mesmo quando George mostrava ritmo superior. E por fim, com a proposta contratual que mais parecia um convite para sair do que uma renovação legítima. Era como se dissessem, se quiser continuar aqui, será do nosso jeito, com menos salário, menos influência e sem garantias. Para um piloto competitivo como Russell, aquilo foi um golpe duro. Ele não queria sair, mas também não poderia aceitar ser rebaixado sem explicação. Nos bastidores, a negociação com Verstappen já estava em andamento. Não oficialmente, claro. Mas os encontros discretos entre representantes de Max e emissários da Mercedes em hotéis europeus, os sorrisos trocados nos paddocks, os elogios públicos e estratégicos feitos por Totó à habilidade de Verstappen, tudo indicava que o movimento já estava em curso. A Mercedes queria Max, e queria agora. E, para isso, precisava que Russell saísse por conta própria, para evitar críticas diretas e manter a imagem pública da equipe intacta. Não o demitiriam. Apenas fariam com que ele se sentisse indesejado o suficiente para tomar a decisão por conta própria. George percebeu. Mesmo jovem, ele é inteligente e politicamente sensível. Entendeu que, dentro daquele novo jogo, sua permanência seria um erro para sua carreira. Ficar significava se tornar escudeiro de um novo rei. E ele não nasceu para isso. Russell sempre se viu como o futuro campeão mundial da Mercedes, não como um segundo piloto de Verstappen. Assim, ele começou a avaliar suas opções. Outras equipes começaram a sondá-lo, percebendo a movimentação silenciosa do mercado. Williams, Aston Martin, até mesmo a Audi, que entrará oficialmente na Fórmula 1 em breve, mostraram interesse. George ainda tem muito valor no mercado, e todos sabem disso. Mas o golpe da Mercedes foi mais profundo do que uma simples rejeição, foi um corte de confiança. A relação entre Toto Wolff e Russell também se desgastou. Antes vistos quase como mentor e pupilo, os dois passaram a se tratar com frieza nas entrevistas e nas reuniões técnicas. Wolff, sempre político, tentou amenizar a situação com declarações vagas sobre o futuro e a importância de George no projeto da equipe. Mas suas ações falavam mais alto. Ele queria Max. Ele via em Verstappen não apenas um campeão, mas a peça que poderia devolver a Mercedes o domínio que havia perdido para a Red Bull. E para isso, Russell se tornava um obstáculo, uma lembrança do presente que precisava ser descartado para abraçar um novo futuro. A imprensa especializada também começou a levantar questões. Muitos jornalistas criticaram o tratamento dado a Russell, lembrando que ele foi um dos poucos pilotos a vencer corridas em meio ao domínio da Red Bull. Outros apontaram a ironia de uma equipe que sempre se orgulhou de cuidar de seus talentos jovens agora virar as costas para aquele que ajudou a manter a dignidade da Mercedes viva nos anos difíceis. A palavra traição começou a ganhar força nos bastidores. E não apenas entre fãs, mas entre engenheiros, mecânicos e até ex-pilotos que conheciam os bastidores do esporte.
Russell estava sendo descartado não por falta de talento, mas por pura conveniência política. Max, por sua vez, jogava com inteligência. Nunca se posicionou diretamente sobre o assunto, mas deixou portas abertas. Seus elogios a Mercedes se tornaram mais frequentes. Sua linguagem corporal nos paddocks indicava desconforto com a Red Bull. Ele sabia que estava no controle da narrativa. E também sabia que, para ocupar aquele espaço na Mercedes, não poderia ser visto como o vilão da história. Era preciso que George saísse por vontade própria. E foi exatamente isso que aconteceu. Após semanas de impasse, Russell decidiu não renovar. Alegou que buscaria novos desafios, que desejava liderar um novo projeto. Mas todos sabiam o que aquilo significava. Ele foi empurrado para fora. Expulso sem que uma palavra sequer fosse dita abertamente. Com o caminho livre, a Mercedes agora se prepara para receber Verstappen. A confirmação ainda não foi feita, mas fontes indicam que o contrato está em fase final de redação. Será um vínculo robusto, com liberdade técnica, salários astronômicos e cláusulas que garantem a Max o papel de protagonista absoluto. A aposta é clara: unir um dos maiores talentos da era moderna ao peso da estrela prateada para tentar recuperar o trono perdido. Mas o custo dessa operação foi alto. A Mercedes perdeu mais do que um piloto. Perdeu credibilidade, perdeu a confiança de muitos dentro do paddock e, principalmente, perdeu George Russell, um talento que poderia ter sido a cara da equipe na próxima década. Essa história ficará marcada como um exemplo de como a Fórmula 1, apesar do brilho das pistas, ainda é um jogo frio, cruel e profundamente político. Onde promessas não valem mais que resultados imediatos. Onde a lealdade é descartada diante da possibilidade de vencer. George Russell foi traído por aqueles que deveriam tê-lo protegido. E agora, longe da Mercedes, ele terá a chance de escrever sua própria história. Enquanto isso, a estrela prateada se prepara para apostar todas as suas fichas em um novo capítulo, com Max Verstappen no centro de tudo. Resta saber se essa aposta valerá o preço da traição.